A festa dos mortos. Chegou, pois, uma festa anual para nós e para todo o mundo, bastante importante, e é claro que não podemos passar por tal data sem falar dela. Refiro-me, de forma clara, à festa dos mortos. Amanhã já a temos, e há necessidade, pois, de que expliquemos algo sobre os mistérios da vida e da morte. Antes de tudo, meus caros irmãos, vocês já sabem muito bem que o caminho é bastante difícil. Por isso Jesus o Cristo nos falou do caminho secreto dizendo, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz até a luz, e muito poucos são os que o acham. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Thoth, viva encarnação do deus Osíris, nos legou a ciência maravilhosa da alquimia. Na Idade Média, tal ciência hermética passou do mundo árabe até as terras da Europa, e então, por toda parte, despertou-se o entusiasmo pela arte hermética. Nessa doutrina de Hermes estão contidas, tanto em essência quanto em potência, as chaves máximas e o conhecimento puro que nos permite percorrer o caminho estreito do qual nos falará Yeshua ben Pandirá, Jesus o Cristo. Bem sabemos que o grande Kabir, em sua passada existência, antes do cumprimento da missão que teve na Terra Santa, foi Joshua, filho de Nun. Indubitavelmente, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Certamente, podem-se contar com os dedos de uma só mão aqueles que tenham continuidade de propósitos como para chegar até a meta. Felizmente temos o corpo de doutrina, os princípios, os fundamentos que devidamente estudados e vivenciados, nos permitem de fato e por direito próprio percorrer a senda do fio da navalha. Aqueles que nos trouxeram a doutrina, sempre foram grandes avataras, cristalizações logóicas, pois, não nos é possível conceber a um mensageiro que venha do alto senão como uma emanação, ou cristalização, ou manifestação do Logos em nosso mundo. Tendo, pois, as bases, é necessário trabalhar, só assim é possível chegar à liberação final. Indubitavelmente, meus caros irmãos, a espécie humana está submetida à lei do eterno retorno. Já o repetimos muitas vezes, de que cada ciclo de manifestação, cada ciclo do estado humano está formado por 108 existências. Dão-nos sempre, assinalam-se-nos 108 existências. Se nelas não nos autorrealizamos, é óbvio que ficamos submetidos então a essa outra lei citada pelo grande Avatara Krishna do Indostão, quem viveu uns 1000 anos antes que Jesus, refiro-me, pois, a lei da transmigração das almas, ou metempsicose de Pitágoras. Quem não se autorrealizar durante as 108 existências, indiscutivelmente, deverão involucionar dentro do reino mineral submerso, até chegar à 9ª esfera. Ali se voltam poeira cósmica, quer dizer, passam pela morte segunda da qual nos falará com tanta sabedoria o grande Kabir Jesus. Depois da morte segunda, quer dizer, depois da morte de todos os elementos inumanos que levamos dentro, a essência, a alma ou princípio imortal se escapa, sai à superfície, à luz do sol, para recomeçar a jornada, para iniciar uma nova evolução que há de começar, indubitavelmente, desde a pedra, que há de continuar no vegetal e prosseguir, mais tarde, no estado animal, até reconquistar completamente o estado humano, ou de humanoide melhor diríamos, que outrora se perderá. Ao regressar outra vez ao estado este de humanos, ou humanoides, assinalam-se-nos novamente 108 existências. Se nos autorrealizamos no novo ciclo de existências, magnífico, se falhamos, é óbvio que o processo se seguirá repetindo. E assim, meus caros irmãos, assim nos cabe a nós, todos, autorrealizar-nos, ou seguir vagando pelo vale do Sansara, metidos nesta grande roda fatal que sempre gira 3000 vezes. É óbvio que depois da última volta, as oportunidades se fecham, e quem não tenha conseguido a autorrealização, o adeptado, terão que submergir-se no espírito universal de vida, mas sem mestria. Terão a felicidade, mas sem o adeptado, alcançarão a dita, mas não conseguirão a autorrealização. Converter-se-ão simplesmente em elementais do universo, e isso é tudo. Não há dúvida, meus caros irmãos, que as 3000 voltas da roda resultam dolorosas. Quem estudamos a fundo a doutrina que se relaciona com a autorrealização íntima do ser, chegamos à conclusão lógica de que nem todos os seres humanos são capazes de autorrealizar-se. Também é certo, e de toda a verdade, que nem todas as monadas ou faíscas divinas, emanadas de entre o seio do Espírito Universal de Vida, têm interesse na mestria.
Quando alguma faísca virginal anseia de verdade alcançar o adeptado, trabalha a sua alma, a sua essência, e luta por consegui-lo. No mundo vemos há muitas pessoas, há milhões de seres humanos que não têm nenhum interesse na autorrealização íntima do ser. Poderia objetar-se-nos dizendo que tais pessoas não conhecem a gnosis, o corpo de doutrina. Isto é válido até certo ponto, porque na realidade, quando nós difundimos ensinamento por todas as partes, alguns atendem ao chamado, outros permanecem indiferentes, e são desafortunadamente a maioria. Assim, pois, nós conhecemos, sabemos quando é que há uma inquietude, anseio. Se alguém deseja, certamente, alcançar o adeptado, trabalha. Quando alguém tem esse anseio, indubitavelmente está movido desde seus foros mais íntimos, está trabalhado em segredo, está em desassossego. Mas, quem o trabalha? Sua própria faísca divinal, seu real ser, porque este, em si mesmo, deseja alcançar a mestria. Mas repito, nem todas as faíscas virginais anseiam a mestria. Ao chegar o dia dos mortos é necessário que reflitamos um pouco. A grande lei tampouco abandona aos que não anseiam a mestria, nem aqueles que lutam por consegui-la e não a conseguem. O homem misericordioso vela por todas as criaturas e a ninguém abandona. Nos antigos tempos, deu-se uma especial importância aos mistérios funerários. No Egito progrediu-se muito com os embalsamamentos, com as mumificações, não há dúvida de que as múmias do Egito são maravilhosas. Também se conseguiu ali conservar os corpos vivos, não por hibernação, senão por uma espécie de mumificação, corpos que puderam existir através de milhares de anos. Ainda, na terra dos faraós, existem sob o solo, já debaixo das pirâmides ou em lugares reservados e secretos, corpos vivos de mestres que datam de idades de 3.000, 4.000, 5.000 e até 10.000 anos antes de Cristo. A seu tempo, esses mestres ingressarão em seus corpos físicos que dormem sob terra, para surgir novamente à luz do sol, tal como está escrito no Livro dos Mortos, e iniciar no mundo uma nova era neptuniana amentina. Indo ao fundo desta questão, tanto os egípcios como os tibetanos, como os astecas e os maias, ensinaram que é possível liberar-se depois da morte para não regressar mais a este afligido mundo. Quem assim procede, obviamente o fazem sem autorrealização, contudo, como são poucos os que podem autorrealizar-se, é preferível sempre escapar-se do vale doloroso do Sansara. Não é forçoso, não resulta indispensável aguardar até a volta 3.000 da roda do Sansara. Quem anseia a libertação, pode fazê-lo ainda que não consiga o adeptado, pois todos os seres humanos não nasceram para adeptos, nem para Mahatmas, nem para logos, e existe sempre uma porta de escape para os que não se sentem capazes de realizar a grande obra. Obviamente, se depois do ciclo 3.000 havemos de reingressar no seio do Espírito Universal de vida como simples elementais da natureza sem autorrealização nenhuma, isto claro, no caso de que não houvéssemos trabalhado realmente, pois então, preferível é liberar-nos de uma vez dessa roda fatal, assim nos evitaríamos a descida aos mundos infernais depois de cada ciclo de manifestação e os sofrimentos terríveis deste vale doloroso de lágrimas. Há, pois, duas formas de nos emanciparmos, duas formas de nos evadirmos do vale do Sansara: uma, autorrealizados, convertidos em Mahatmas ou logos; outra, como simples elementais, sem autorrealização íntima. Cada qual, por si mesmo, deve refletir e escolher o caminho. E ao escolhê-lo, necessitamos ser sérios, porque uma vez dado o passo pelo caminho secreto, não é possível regressar atrás. Por isso é que nos mistérios tibetanos, quando alguém vai receber a iniciação, os sacerdotes fazem soar seus trompetes, formadas com ossos de morto, ao tempo que advertem ao neófito. Item detente, caminhante, não tente seguir pelo caminho que está mais além deste umbral, recorda que o caminho da iniciação está cheio de lágrimas, dores, sofrimentos. Tu podes ser feliz com a religião que se te tem ensinado, e viver nos paraísos da natureza, na terra dos divais, dos deuses santos, etc. Por que insistes em meter-te pelo caminho secreto? Se o neófito, apesar de tudo, diz: item nada pode deter-me, eu percorrerei a senda do fio da navalha, eu vou pelo caminho da autorrealização íntima, nada poderá desviar-me, obviamente receberá a iniciação.
Mas se fraquejar, então terá forçosamente que buscar a emancipação comum pelo entendimento, aquele tipo de libertação sem autorrealização. Não poderá ser um sol, mas se contentará com ser uma estrela. O caminho da emancipação pela compreensão não nos converte em deuses, unicamente permite que nos escapemos como elementais para viver entre o oceano do espírito universal de vida, em forma definitiva. Não é forçoso chegar até o ciclo 3000 da volta da roda do Sansara. Aqueles que já não queiram viver, os que estão desencantados da vida, os que hajam bebido no cálice de todas as amarguras, e que de modo algum se sintam o suficientemente preparados como para trilhar a senda que os há de converter em deuses, mais além do bem e do mal, podem trilhar a senda do menor esforço, aquela que tão só nos converte em elementais, ou em pequenos Budas elementais, aquela que nos permite regressar ao seio da grande realidade para sempre. Obviamente, quem não pode autorrealizar-se e termina seu ciclo de manifestação, normalmente devem descer entre as entranhas do abismo e sofrer muito para poder conseguir a morte segunda. Depois da mesma, vem a emancipação da essência elemental. Esta, convertida em elemental, iniciará uma nova evolução. Naturalmente, isso que havemos de fazer, ou isso que a natureza há de fazer por nós dentro das entranhas da terra, podemos fazê-lo à vontade, aqui e agora, e evitar-nos a baixada entre as entranhas do abismo. Se a natureza há de desintegrar o ego, o meu mesmo, o si mesmo. Aqui, nós podemos fazê-lo e sem necessidade de ter que afundar-nos nesses abismos espantosos do reino mineral submerso. Se havemos de ficar convertidos em elementais depois da morte segunda, é melhor ficar convertidos em elementais aqui e agora, sem passar por essa amargura. Assim, pois, a misericórdia, o eterno Pai cósmico comum, o homem misericordioso, jamais abandona a ninguém. Na morte existem mistérios extraordinários. Quem queira realmente emancipar-se e não voltar jamais, deve começar por conhecer a doutrina, face indispensável dissolver o ego, o eu, o meu mesmo, o si mesmo. Não poderia exigir-se a uma criatura humana que consiga a perfeita eliminação radical do ego, aqui e agora, se não está preparada. Mas sim pode qualquer criatura, se assim o propõe, se quer emancipar-se, eliminar, pois, o ego, o eu, ainda que seja em parte, depois da morte continuaria o resto do trabalho. Mas, e aí vem o mais, se estivéssemos com a consciência dormida, de todas as maneiras haveríamos de regressar. Então, como fazer para não regressar a este vale de lágrimas? Despertar a consciência. Mas, quando havemos de despertá-la, depois de mortos ou agora? É claro que aqui mesmo devemos trabalhar para despertar consciência. Existe alguma ciência que nos permita o despertar da consciência? Sim, existe, e a estivemos ensinando, e continuaremos ensinando-o através de nossas diversas palestras. Quem desperta, pode eleger seu caminho. Quem desperta, depois da morte poderá trabalhar, e se não quer voltar, não voltará. Mas, como poderia um dormido evitar o regresso, o retorno a este vale de amarguras? Impossível, verdade? Se necessita primeiro despertar. Despertos, sim, depois da morte poderemos trabalhar. É óbvio que aquele defunto será submetido a provas, se é que não quer voltar. Em primeiro lugar, depois da morte se passa por um desvanecimento de 3 dias, uma espécie de desmaio, depois dos quais, pois, sentese um reconfortado, reanimado. Se se encontra alerta e vigilante o defunto, se verdadeiramente não tem a consciência dormida, se verdadeiramente tem anseio, poderá evitar o retorno a este vale de amarguras. Repito, se não deseja voltar será provado. A Mãe Divina e seu Pai que está em secreto, ou o Pai-Mãe em sua totalidade, pois cada qual tem seu Pai que está em secreto e sua Divina Mãe Kundalini, lhe submeterão à prova, assumirão ante ele, por exemplo, em um momento dado, uma figura terrível, sobre-humana, com o propósito de provar ao defunto, mas se este permanece firme como o aço, é claro que sairá vitorioso, mas essa não é a única prova, existem muitas outras. O defunto que não queira voltar, não deve deixar-se atrair pelos familiares, pelo apego aos irmãos, irmãs, filhos, filhas, etc., porque se prejudica a si mesmo. Atraído por esses seres queridos que deixou no mundo, é claro que retornará, se reincorporará novamente.
Se se quer não voltar, há que perder todo apego, depois da morte, aqueles que deixamos neste vale de lágrimas. Depois de que um tem deixado o corpo, a natureza tem múltiplos meios, sistemas para fazer-nos regressar ou reincorporar, e nós devemos compreender. Antes de tudo, não está demais que vocês saibam que depois da morte, devemos revisar a vida que acaba de passar. Começaremos pelo último instante, por aquele que precedeu a nossa agonia. Teremos tendência a viver na mesma casa onde morremos, a percorrer pelas mesmas ruas por onde outrora caminhávamos. Em uma palavra, queremos recolher nossos passos, e os vamos recolhendo conforme vamos revivendo as distintas idades da existência que acaba de passar. É claro que esta retrospecção não é meramente intelectiva, volta a vivenciar, depois da morte, todos os fatos, todos os sucessos, todos os acontecimentos da vida que passou, e conforme os vai revivendo, vai assumindo também o aspecto que teve em cada uma de suas idades. Se morreu ancião, se verá velho, e depois se verá convertido no sujeito maduro, logo no jovem, e depois no adolescente, e por último no menino. Reviverá assim toda a sua existência com o propósito de acertar contas, de fazer um balanço sobre suas boas e más obras. Quero que saibam vocês, meus caros irmãos, que o ser está formado por muitas partes. Cada um de nós tem seu próprio ser. Este está formado por diversas partes. Em nós, existe, por exemplo, dentro de si mesmos, no ser, ou em uma parte do ser, algo que poderíamos chamar o bom anjo. Também existe algo que poderíamos denominar o mau anjo, não porque seja mau, não, senão porque se encarrega de fazer contas, de anotar todos os nossos erros pessoais. O bom anjo se preocupa por anotar as boas ações. Mas não é que o bom anjo e o mau anjo sejam pessoas estranhas. Não, são partes de nosso próprio espírito individual, de nosso próprio ser íntimo. Depois da morte, por exemplo, o gênio do bem contará com pedrinhas a quantidade de boas obras que temos feito, e veremos também ao genecílio do mal, que não é que seja do mal, senão simplesmente que anotará nossos erros, porque é outra parte de nosso ser, contando com pedrinhas negras nossos maus atos, mas tal conta se realizará depois da vida que passou, depois de havê-la revivido internamente, em forma retrospectiva. Assim, pois, toda a existência que passou vem a ficar reduzida a números, a somas de boas e más ações. Obviamente, ao terminar a retrospecção, e depois de que nosso próprio ser tem feito o balanço, o inventário diríamos, de nossas boas e más ações, os senhores do karma farão justiça e determinarão a existência que nos aguarda em um futuro. Mas se desejamos não voltar, se para isso nos estivemos preparando durante toda a existência, se estamos despertos, poderemos defender-nos, poderemos pedir à nossa mãe Kundalini o perdão dos erros, poderemos concentrar-nos em outra parte de nosso ser que se chama o Grande Misericordioso, e obteremos ajuda, haverá piedade. Mas se o karma fosse demasiadamente mau, se em vida fomos exageradamente perversos, obviamente teremos que ingressar na involução submersa dos mundos e infernos, e não haverá remédio, ou pelo menos, teremos que nos reincorporar contra nossa vontade. Mas se o karma não fosse tão mau, se houvessem mais ações boas que mais, se realmente em vida nos houvéssemos preocupado pela dissolução do eu, do meu mesmo, do si mesmo, se houvéssemos sido caritativos, teremos direito a defender-nos, com capital cósmico a nosso favor. No entanto, faz-se necessário não nos deixarmos atrair pelas humanas matrizes. O espírito humano pode atravessar uma montanha de lado a lado e nada o detém, o único que pode detê-lo é uma matriz. Eis ali o problema. Uivará o vento do karma, um furacão frio chegará até o defunto, múltiplas aparições de seres terríveis tentarão amedrontá-lo, mas se ele permanece firme no desejo de não voltar, poderá triunfar, mas se sente todavia com perigo de cair em qualquer humana matriz, terá que aprender a fechar matrizes, e há muitos sistemas. Nos mundos internos, sente o defunto, de pronto, que está chovendo, troveja e relampeja, caem raios, há muita chuva, é a lei do karma, buscando a forma de arrimá-lo a uma matriz. Se ele permanece sereno, imutável, fecha a matriz. O inexperiente correrá a esconder-se dentro de alguma caverna, tratando de eludir a tempestade, e quando tente afastar-se, sentirá que com algo se ligou a essa caverna. Sim, ficou ligado a uma matriz, a um germe, essa caverna era uma matriz. De maneira que há que aprender a fechar matrizes, se é que se quer não voltar.
Verão, os defuntos que desejam não voltar, há muitas criaturas, machos e fêmeas, copulando, se é de pronto atraído para tal ou qual casa, e sentisse simpatia por algum do casal e antipatia pelo outro, obviamente, ali teria que retornar, regressar. O defunto que sente simpatia, por exemplo, pelo elemento feminino de um casal, seguro que nascerá, ali, com o corpo masculino, e vice-versa, se sente simpatia pelo elemento masculino do casal, e repúdio pelo feminino, nascerá ali, obviamente, com o corpo feminino. Assim, pois, somos atraídos para determinados lugares ou lares, de acordo com a lei do karma, se passamos além da simpatia e da antipatia, se nos temos exercitado em vida para isso, não entraremos em nenhum germe humano, não penetraremos em nenhuma matriz. Outro sistema para eludir o cair em qualquer matriz é a meditação profunda, aprender a conseguir a quietude e o silêncio da mente, conseguir a irrupção do vazio iluminador em nós mesmos e dentro de nós mesmos. Se conseguimos conservar-nos no vazio iluminador, conseguiremos eludir a atração de qualquer matriz, fecharemos matriz. Em vida, os que aspirem a liberar-se ainda que seja em estado de elemental sem autorrealização, devem ser instruídos com esse propósito, lutar pela dissolução do ego, do eu, do meu mesmo, do si mesmo, andar pelo caminho reto, trilhar a senda da santificação, despertar consciência, aprender a viver conscientes nos mundos superiores. E para despertar consciência, há que trabalhar aqui e agora. Nós temos ensinado a ciência para despertar a consciência, está escrita em meus livros, vocês a têm lido, o importante é levá-la, sim, à prática. Quem consegue eludir a atração do vale do Sansara, poderão depois da morte renascer, não com corpo físico, senão renascer, por exemplo, em um paraíso, em algum reino de tipo superior, já no reino do Buda Gautama Sakyamuni, ou no de Amitabha, ou no de Maitreya, ou no dos cabelos longos, ou no da suprema felicidade. Esse é o nascimento supranormal. Há também quem renasce no inferno, esse é o caso dos que já concluíram seu ciclo de nascimentos e de mortes, mas quem aspira à libertação, deve nascer em forma supranormal, em qualquer desses reinos dos mundos superiores. Ao nascer em qualquer desses reinos, nos dedicaremos de cheio a trabalhar, intensamente, na eliminação dos elementos inumanos que levamos dentro, com o propósito de conseguir que a essência fique limpa, transparente como o cristal, sem aderências do pó terrial. É óbvio que quem assim aspira, devem ter passado por uma prévia preparação esotérica, aqui no mundo físico. Está escrito que o que um mestre faz grande para chegar ao adeptado, para converter-se em Dhyan Shoan, em Kumara, em Mahatma, falo em miniatura o que não aspira à autorrealização, senão que simplesmente queira evadir-se do vale do Sansara. Escrito está que o caminho se divide em 4 grandes etapas, assim o sustenta a poderosa sabedoria oriental. A primeira podemos denominar a do chelado ou discipulado, a segunda, a do iniciado, a do indivíduo que se inicia, a terceira a do alhá, ou homem perfeito, e quarta a do Mahatma, ou grande alma. Estas 4 escalas estão representadas em muitos templos e monumentos antigos, até as vemos na Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, etc. Isso que o mestre faz a grande escala, falo em miniatura o que quer evadir-se deste vale do Sansara, deste vale de lágrimas. Se o mestre se converteu em um grande Buda, em um Deus, quem quer evadir-se deste trágico vale, poderá converter-se em um Buda elemental. Se existe o sistema solar no macrocosmo, também existe em uma molécula, verdade? Por quê? O que é uma molécula? Não é acaso um sistema solar em miniatura? Assim, pois, o que o adepto faz mediante a autorrealização, convertendo-se em um cosmocrator, em um Dhyan Shoan, em um filho da chama, em um Kumara, falo o devoto em miniatura, convertendo-se em um Buda elemental e percorrendo as 4 etapas em forma incipiente. Assim, pois, neste estado de progressão marchará a essência, depois de liberar-se do pó da terra, através de 4 etapas. 1. Poderíamos denominá-la Nirmanakaya, não quer dizer isto que por tal motivo, um elemental seja um Nirmanakaya que renunciou ao Nirvana em forma consciente e positiva, nem nada por o estilo, senão que viverá em uma espécie de vazio iluminador, semelhante ao do Nirmanakaya, e se desenvolverá nesse ambiente. 2. Segunda, que ainda que poderíamos chamá-la, digamos, Sambhogakaya,
um vazio ainda muito mais iluminado, mais profundo, acompanhado de sabedoria, não gozará de um corpo de Sambhogakaya, porque jamais o fabricou, mas sim passará por um estado análogo ou similar, em seu regresso à grande realidade. 3. Terceira, Adhikaya, uma inteligência iluminada pelo Espírito, não será a inteligência de um Logos, nem de um Hermes Trismegisto, nem de um Kumara, senão a de um elemental inocente. 4. Quarta, terá o prêmio que se dá aos Dharmakayas, e ao fim, aquela essência puríssima, fusionada com a monada, se submergirá para sempre entre o Supremo Parabrahman, quer dizer, entre o grande oceano do Espírito Universal de vida, no Alaya Puríssimo do Universo. Não será um Deus, senão uma faísca do Eterno, ficará livre da roda de nascimentos e de mortes, ainda que não esteja autorrealizada, será uma centelha da divindade sem autorrealização, sem mestria, mas será feliz, e isso é tudo. Assim, pois, nem todos verdadeiramente estão preparados para meter-se pelo caminho angosto, estreito e difícil que conduz à luz, e isto é algo que nós devemos refletir. Os não preparados, aqueles que em sua consciência sintam que não são capazes, que se dediquem então à dissolução do eu e a despertar consciência, e que em forma séria se dediquem a trilhar a senda da santidade. O último pensamento do moribundo é definitivo. Se esse moribundo não deseja voltar, não quer voltar, pode escapar se não voltar, à condição de que o karma não seja tão mau, porque há pessoas que têm um karma tão duro, devido às suas perversidades, que naturalmente terão que voltar. O mais grave é que a maioria terá que baixar em lugar de renascer, de retornar a este mundo, terão que nascer, transferir sua existência, queiram ou não, aos mundos infernos, e esses são a maioria, desgraçadamente. Assim pois, meus caros irmãos, nesta noite, véspera da festa dos mortos, havemos de refletir, havemos de pôr a mão direita no coração e perguntar-nos a si mesmos: realmente quero trilhar a senda do fio da navalha e trabalhar na autorrealização íntima do ser? Se não sou capaz, se esse não é meu anseio, se meu desejo é ir-me para sempre, então tomar uma resolução, começar também a despertar consciência, a trabalhar com nossos sistemas para conseguir esse autodespertar, a dissolver o ego, mediante o ensinamento que temos dado em forma clara e positiva. Estamos, pois, ante o dilema: ou seguimos a senda do fio da navalha que nos há de levar à autorrealização íntima do ser, ou não a seguimos. Se não estamos dispostos a segui-la, se não nos sentimos capazes, melhor é que nos resolvamos a não voltar a este vale de lágrimas. Somos nós mesmos os que devemos eleger o caminho, ninguém pode elegê-lo por nós. Até aqui esta palestra. Se há algum que queira fazer alguma pergunta, pode fazê-la com a mais inteira liberdade. A ver, irmão. Item estudante. Venerável mestre, o fato de que o corpo físico seja incinerado ou não, tem a ver algo com. Item mestre. Pois, não. Embora assim é muitas vezes preferível incinerar o corpo, porque qualquer atração que se possa sentir pelo corpo depois da morte, fica cortada quando o corpo físico tem sido incinerado. No entanto, não é um fator assim muito grave. Alguns podem sentir certa atração pelo corpo, andarão de aqui para lá buscando seu corpo, desejarão meter-se entre ele, se lamentarão de havê-lo perdido. Esses, claro, são candidatos para regressar ao mundo. Outros, não sentem nenhuma atração pelo corpo físico e preferem marchar-se definitivamente, isso depende da vida que nós tenhamos levado. Mas, sem embargo, convém muitas vezes, convém melhor incinerar o corpo, assim se perde, com o veículo, até as mais insignificantes atrações, toda sutil atração que um pudesse sentir pelo corpo, fica de fato cortada quando o corpo é queimado. Há alguma outra pergunta, irmãos? Fala, irmã. Item estudante. Com respeito às mulheres, o que sucede? Item mestre. Há um fator que influi muito na questão do sexo, e é aquilo que se chama antipatia e simpatia. Isso vem a definir muito, a definir praticamente, digamos, o sexo que se há de ter em um novo nascimento. Por exemplo, depois da morte nos sentimos atraídos para determinado lar, costuma às vezes ser o lar de nossos próprios familiares, de nossos descendentes, etc. Ao nos aproximarmos, pois, ante um casal desses, ao que nos sentiremos por lei do destino, do karma,
atraídos para eles, e muito especialmente no instante em que eles estão copulando, nos sentiremos, ou o defunto sentirá, para falar mais claro, atração específica por determinado elemento. Se a sente pela mulher que está copulando, pode nascer ali, fica preso ali, fica relacionado com a semente aquela, e virá a ter corpo masculino. Mas se sente mais atração, mais simpatia, amor pelo pai e antipatia pela mulher que há ali, pois, obviamente, ao ficar relacionado com essa semente, pois, toma corpo feminino. Observem vocês que os meninos varões sentem mais atração por sua mãe, vejam vocês, em forma muito especial, como as meninas querem mais ao pai. Esta questão da simpatia e da antipatia, essa simpatia que vê em vocês nas meninas pelo pai e nos meninos pelas mães foi a que determinou seu sexo. Essa simpatia não existe somente depois de haver nascido, existe desde antes de haver nascido e foi a que os trouxe à existência. Quando se tem simpatia específica pela mãe, nasce com corpo masculino. E se a simpatia é muito especial pelo pai, nasce com corpo feminino. De maneira que se um defunto deseja não voltar terá que saber passar além das simpatias e das antipatias, se é que deseja não voltar. Há alguma outra pergunta, irmãos? Item estudante. Venerável mestre, em seu livro das plantas diz que o cemitério é um salão de magia negra e que não devemos sepultar ausentes queridos ali. Então, é a mesma pergunta que fazia o irmão Ramos. É melhor incinerá-los sempre? Item mestre. Sim. É preferível incinerá-los. E naturalmente, nos panteões, adentro das dimensões superiores, na quinta dimensão, na região molecular, determinados antros de magia negra e personagens da mão esquerda, tenebrosos, que costumam morar nos panteões, e utilizar, inclusive, aos espectros dos mortos para causar dano aos vivos. São muitas as coisas que sucedem nos panteões, sobre as quais tenho falado eu no livro esse de Medicina Oculta. Há alguma outra pergunta, irmão?